Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillah. Meus irmãos, minhas irmãs, neste vídeo estarei falando sobre a crença nos mensageiros e profetas, que é um dos pilares da crença determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala, e é obrigatório para todo muçulmano, toda muçulmana crerem. Allah Azza wa Jal enviou durante a história da humanidade profetas e mensageiros. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja, ele nos informa dizendo: لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ele diz: de certo, nós enviamos em toda nação um mensageiro. Não existe povo, não existe nação na história da humanidade que não tenha recebido pelo menos um profeta e um mensageiro. Não foram só os judeus que receberam profetas e mensageiros, mas todos os povos, todas as nações na história da humanidade receberam profetas e mensageiros, tendo o primeiro mensageiro, o Noé, e o último mensageiro, o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ou seja, todos esses homens, desde o Noé até o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, e todos os profetas e mensageiros, entre eles, trouxeram o que? O Tawhid, a unicidade de Deus, pois Allah Azza wa Jalla, ele diz: e adorem somente Allah e se afastem das falsas divindades. Essa foi a ordenação para todos os profetas e mensageiros que trouxeram para os seres humanos, pois Allah Azza wa Jalla criou os seres humanos, os colocou neste mundo e os encaminhou através das revelações que foram feitas através dos profetas e mensageiros. Então todos os povos receberam a ordenação do Tawhid, da unicidade de Allah Azza wa Jal, Deus Altíssimo, sendo Ele o único merecedor de adoração, o único criador, o único ordenador. Aos muçulmanos cabe a crença no Tawhid, na unicidade de Deus, pois Ele enviou desde o Noé até o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, essa ordenação que é a submissão para Allah Azza wa Jal, para Deus o Altíssimo, o único merecedor de adoração. E essa submissão nós conhecemos como o Islã. Nunca houve nenhum outro sistema ou outro caminho determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala que fora revelado aos profetas e mensageiros. É necessário a gente lembrar que Allah Azza wa Jal revelou a eles livros para que as pessoas pudessem saber se guiar, encaminhar, saber o que fazer, saber como se comportar nesse mundo. Allah Azza wa Jal lhe diz: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Ou seja, Allah Azza wa Jalla lhe diz: e de certo nós enviamos mensageiros com livros, Enviaram esses mensageiros em que ele revelou os livros e deu a eles também o que? Al-Mizan, a balança, para que eles pudessem ser justos entre eles, para que eles pudessem levantar-se com a justiça, para que eles pudessem levantar com o comportamento determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala e se afastassem dos falsos caminhos, das falsas divindades, dos desvios, as quais o demônio, as quais o Shaitan, ele tenta desviar os seres humanos. Allah Azza wa Jalla, como eu disse anteriormente, criou os seres humanos, os colocou neste mundo e os encaminhou através desses profetas e mensageiros, esses homens que eram justos, verdadeiros. Eles não mentiam, eles não enganavam, eles não traíam as pessoas e não cometiam idolatria ou qualquer outro comportamento que eles são acusados, pois Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, os enviou para que pudessem transmitir a verdade, para que pudessem transmitir às pessoas o encaminhamento, para que retirasse as pessoas da escuridão para a luz, da cegueira para a visão, da ignorância para o conhecimento. Então esses homens foram enviados exatamente para encaminharem todas as pessoas dos seus povos, ou no caso do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, que é o último mensageiro, para que encaminhasse toda a humanidade. Então Allah Azza wa Jal revelou através deles esses livros para que as pessoas pudessem saber como se portar, se comportar.
Obviamente com leis muitas vezes particulares, mas a única lei geral de todos os livros é que a unicidade de Deus sempre foi determinante em todos os profetas e mensageiros que foram enviados por Allah Tabaraka wa Ta'ala durante a história da humanidade. Esses seres humanos que andavam entre as pessoas e comiam das comidas que as pessoas comiam, ou seja, eram seres humanos como nós. Obviamente, eles foram escolhidos por Allah Azza wa Jal e receberam que al-hikmah, a sabedoria, para que pudessem transmitir a verdade, que é exatamente o livro e o que nós chamamos de conduta ou sunna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a crença nos profetas e mensageiros é obrigatória. A diferença entre eles, por exemplo, é que, como eu disse, os mensageiros, eles têm os livros revelados a eles, os profetas vêm exatamente para relembrar a esses livros que foram revelados. Isso é uma coisa importante para que nós possamos entender o encaminhamento, para que nos coloquemos no caminho de Allah Azza wa Jalla. Mas o algo importante é que esses homens foram temporais, enviados por Allah Tabaraka wa Ta'ala, o último mensageiro, em que no próximo vídeo, inshallah, estarei falando sobre ele. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam é atemporal e veio com a última lei atemporal até o dia do juízo final. Então, nós muçulmanos cremos que existiram profetas e mensageiros enviados por Allah Tabaraka wa Ta'ala, homens verdadeiros, verídicos, que não enganavam, não mentiam, não cometiam nem idolatria, nem magia, e foram perseguidos para aqueles que não acreditaram e que não seguiram aquilo que fora determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meus irmãos e minhas irmãs, qualquer pergunta ou dúvida sobre o assunto que nós expomos aqui, deixe nos comentários ou entre em contato conosco através da nossa página no Facebook. Compartilhe com seus amigos e familiares para que tenham conhecimento do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.